Olá! No vídeo anterior eu falei sobre a questão da carreira, da escolha profissional e eu recebi um comentário da Cristiane que eu achei muito interessante falando sobre a questão das pessoas que ficam mudando de graduação, né? Que começa uma faculdade, aí não conclui, começa outra, não conclui. E eu achei que valia a pena fazer um vídeo mais detalhado sobre isso para a gente pensar um pouco o que pode estar em jogo nessa dificuldade de algumas pessoas em concluírem, né, uma graduação. Acho que, como eu disse até num comentário que fiz a ela, é sempre importante entender que cada caso é um caso, então não tem uma resposta comum para todos. Mas tem atravessamentos que podem participar com alguma frequência dessas questões. E eu vou falar de alguns deles aqui. Um que eu comentei é sobre essa questão do estranhamento. A gente tem uma ideia de que vai encontrar a profissão com a qual a gente se identifica. E isso é um pouco romântico, né? Antes a gente ainda ouvia pessoas, até hoje tem quem fale, né, que nasceu para isso, como se tivesse uma profissão que existisse para a realização daquela pessoa. E a gente, pensando um pouquinho, percebe que não é bem assim, né? A gente trabalha, a gente se realiza profissionalmente dentro do que existe como opções. Ou você se torna um gênio e cria uma nova profissão, cria um novo mercado, como um Bill Gates, um Elon Musk. Mas a maioria de nós mortais vai ter que trabalhar com aquilo que já existe como opção de trabalho. Acho que hoje em dia você não ouve ninguém falar que gostaria de ser ascensorista ou datilógrafo, porque essas profissões não existem mais, porque elas morreram, né? Mas é possível que alguém queira ser médico, engenheiro, advogado. E por que eu estou falando isso? Porque as escolhas profissionais elas passam também por um contexto econômico, social. As profissões elas têm status, elas têm um peso ligado ao que o social, ao que o outro vai dizer sobre elas. Então essas escolhas elas não são escolhas completamente internas e intrínsecas que vêm de um nada. Elas têm atravessamentos sociais. E muitas vezes a gente fica tentando se ajustar àquilo que nós atribuímos valor, mas que nem sempre é um caminho viável. Não é porque medicina é um curso super valorizado, que em geral traz bons salários, que todos nós teremos as habilidades, condições de entrar nessa faculdade ou até mesmo de sustentar a carreira. E por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso considerar a nossa realidade no sentido econômico, social e de gosto, de identificação, de aptidões. Não é todo mundo que vai se dar bem em todas as áreas, e isso não quer dizer que você tenha um defeito, mas que você talvez tenha melhores condições de exercitar uma outra carreira, uma outra profissão, e que isso envolve você se permitir incluir no seu radar algo que talvez te gere estranhamento, que você não se identifique plenamente, seja por você não se ver completamente identificado com aquela carreira, com aquela dinâmica, com aquela rotina, ou porque o seu conjunto de valor não está atrelado, não está vinculado a uma profissão que talvez não esteja ali para sua família ou para o seu meio valorizada. Esse é um ponto. Fazer uma faculdade não significa ter uma identificação plena. Na verdade, na maioria das vezes, é fazer um processo de encarar que dentro de um curso tem muita coisa que não vai fazer sentido para você. Não importa qual seja o curso. Não à toa a gente tem as especializações. A gente faz uma graduação e depois busca alguma coisa que vai refinando e vai aprimorando as nossas identificações, aquilo que a gente mais gosta de fazer. E esse é um processo de vida, que não tem só a ver com graduação, né? Quantas pessoas começam numa área e vão migrando para outras? Porque essa é uma construção viva. Então ficar esperando que ache a graduação perfeita, aquela que, olha, eu nasci para isso muitas vezes vai fazer com que você sofra e não consiga sustentar e suportar concluir uma graduação.
Um outro atravessamento também possível, e aí é um pouco mais complexo, é o quanto a gente está disposto a encarar a vida adulta. Vida adulta aqui eu me refiro a essa capacidade de responder pelas nossas escolhas e lidar com as renúncias. Porque fazer uma graduação é abrir mão de algumas coisas. Concluir uma graduação e investir numa carreira é ter uma coisa abrindo mão de outra. E tem muita gente que tem uma dificuldade nesse processo, que tem uma dificuldade em sustentar uma posição, optando por um caminho, às vezes, que vai adiando esse processo do se ver como um adulto. E assim é um eterno estudante, nunca é um profissional. Assim é sempre aquele aprendiz, né? E não é no sentido da humildade, que é até bonitinho, mas às vezes é no sentido de uma proteção, né? Eu não posso responder do lugar de profissional porque eu sou um aprendiz. Tem muitos atravessamentos, eu estou destacando 2. E um terceiro, e eu não quero resumir a esses 3, mas apontar alguns que cada um, ao ver esse vídeo, pode ir fazendo mais associações e trazendo outros elementos. Que é a realidade que mudou. A gente tem que tomar uma decisão aos 17 anos, 18 em geral, né, de fazer uma graduação em que a gente está ali definindo o nosso princípio de vida adulta, nossa vida profissional, aquilo que vai nos fazer ter renda para subsistir. Mas essa escolha ela não vai ser respondida no dia seguinte do Enem, nem no dia 1º de aula, nem no 10º dia de aula e talvez nem no último dia da sua faculdade. É possível que você faça mais de uma graduação. É possível que você comece num caminho e vá para outro. Eu não vejo isso exatamente como um problema. O que eu quero destacar como terceira questão é para que você está escolhendo. Tem 2 perguntas fundamentais, né? Por quê, que fala muito do passado, o que me levou a chegar até aqui, e o para quê, que fala do futuro. Para que eu estou escolhendo esse caminho? E muitas vezes eu vejo pessoas procurando a profissão que dá dinheiro, a profissão que dá estabilidade, a profissão que dá alguma coisa. E é sempre bom lembrar que não existe nada que nos dê algo de graça. Talvez os pais. Mas todo o resto a gente tem que construir. É aquela história de que a vaca não dá leite. Alguém tem que ir lá tirar o leitinho da vaca para a gente tomar nosso café da manhã. É muito simplório reduzir a ideia de que vamos escolher uma profissão e ela vai nos dar tudo. Bastava estar sentado ali no dia certo, na hora certa, tendo aquela aula. Essa é uma posição passiva. E a vida não funciona muito bem desta forma. Então, se você está buscando uma graduação, se você já tentou uma, tentou 2 e não se identifica com nada, talvez seja importante pensar no para que você está fazendo tudo isso. Se realmente você está sendo leal a você ao tomar essa decisão de seguir por uma graduação e a quem você está tentando responder fazendo isso. Tem muitas reflexões, essas são só 3 que eu estou apontando aqui, mas vamos pensar juntos, quem sabe a gente vai elucidando algumas coisas e outras a gente sabe que só com sessões de análise a gente consegue desatar alguns nós, né? É isso, até o próximo vídeo. Tchau.